Olá, Gabriel Ricardo por aqui em mais um Farol da Saúde. Estamos aqui mais uma vez com ele, Dr. Lucas. Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutor. E hoje nós vamos falar dessa maravilha da natureza, criada por Deus, os nossos olhos, né, que são as janelas da alma, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos disse. Um abraço aí, mestre. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos que vamos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o olho. Então, o olho, ele sempre fascinou a humanidade. Ele representa a imagem, ele representa a luz, ele representa a ciência. E hoje eu e o Gabriel vamos convidar vocês para que vocês sigam com a gente numa jornada em que a gente vai atravessar 3 dimensões. A primeira delas é entender como o olho ele se forma. Depois nós vamos caminhar, entender como que a luz é transformada em imagem. E depois nós vamos entender a simbologia da visão do olho na Bíblia. Então, do ponto de vista biológico, eu trago para vocês aqui que o olho é um dos órgãos mais complexos do nosso organismo. Ele começa a se formar com 22 dias de gestação. Então, veja bem, às vezes a mulher nem sabe que está grávida e já começou a ter os primeiros sinais de formação do olho. Com 4 semanas, algumas estruturas já se formam. Com 8 semanas, veja bem, o cristalino, que é a nossa lente natural, já se formou completamente. A córnea, que é a parte mais anterior do olho, também. A retina está num processo ainda de desenvolvimento e ela se completa aí depois do nascimento. Então, quando uma criança nasce, o que de fato ela enxerga? Né? Isso é uma dúvida muito comum. O bebê recém-nascido, ele sobretudo enxerga vultos e grandes formatos, a uma distância de 20, 30 centímetros, que é a distância da amamentação. Por isso que ele acaba tendo esse reconhecimento, muitas vezes, do formato do rosto da mãe. Com 2 a 3 meses de idade, o bebê já consegue seguir objetos e definir algumas cores já. Com 6 meses, existe uma preferência do olhar. Então, o bebê de 6 meses já consegue, né, ter essa preferência do olhar, né, da face da mãe, do pai, do irmão, de uma irmã. Com 1 aninho de idade, a criança já tem uma visão muito parecida com a visão do adulto. Mas assim, a mácula, que é a parte central da retina, ela completa o seu desenvolvimento depois do nascimento. Então, com 2, 3 anos de idade, que é quando a criança vai ter uma plena acuidade visual. Agora, o olho formado não significa que está enxergando, né? Então, para enxergar, a gente precisa interpretar a luz. E para interpretar a luz, eu vou voltar no ano de 1666, quando o físico inglês chamado Isaac Newton, ele projetou um feixe de luz branca através de um prisma. E quando ele fez esse experimento, ele conseguiu identificar que a luz branca ela se separou em 7 diferentes cores. Isso foi um feito na época inédito. Isso a gente usa até hoje na ótica moderna, porque esse experimento ele proporcionou compreender que enxergar é decodificar a luz. Olha que coisa, né? Isso lá em 1666. E que existe uma transformação dessa energia luminosa em cores, em formato, em sentimentos, em sentidos. E isso é um processo, é uma jornada em que ela acontece em milésimos de segundo, né? Do olho para o cérebro. É tudo muito rápido. Agora, qual que é o caminho da luz quando essa luz chega lá na retina e chega lá no nosso cérebro? Veja bem, a luz, a primeira estrutura que ela vai atravessar no nosso olho é a córnea, que é o vidro do relógio. É a parte mais anterior do nosso olho. Assim que a luz passar pela córnea, ela vai passar por um líquido que a gente chama de um humor aquoso, que é o líquido que mantém a pressão do nosso olho. Passou pelo humor aquoso, ela vai passar por um orifício que chama pupila, que é a parte preta do nosso olho. É um orifício, é uma abertura, em que ela pode ser menor ou maior. E isso que vai determinar é a íris. Então, quando a gente está, por exemplo, diante de um sol, né, a nossa pupila ela é menor, a íris ela vai fechar, porque tem muita claridade, para proteger o olho. E quando tem pouco sol, à noite, a íris ela abre e a pupila também. Então, isso entra mais luz. Atravessou esse orifício, vai passar através do cristalino, que é a nossa lente natural. Atravessou o cristalino, atrás do cristalino existe uma espécie de um gel, que a gente chama de humor vítreo. Vai atravessar esse humor vítreo e vai chegar na retina.
A retina é o filme fotossensível do nosso olho. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 130 milhões de células fotossensíveis na retina. E a gente classifica basicamente em duas células, chamadas de cones e bastonetes. Os cones, eles estão localizados mais na parte central da retina, que a gente chama de mácula. E a mácula também tem uma parte central que a gente chama de fóvea. Então, os cones estão mais concentrados nessa região. E são as células fotossensíveis dos detalhes, das cores. Já os bastonetes são as células fotossensíveis que estão localizadas na periferia do olho. E elas são mais sensíveis à claridade e à percepção de movimento. Então, veja bem, uma vez que a luz ela atinge essas células fotossensíveis, vai existir uma transformação dessa luz em impulso elétrico. E esse impulso elétrico, Gabriel, ele avança em direção ao nervo óptico, do nervo óptico vai até a parte do córtex visual. E o córtex visual está localizado na parte posterior do nosso cérebro. E quando chega esse estímulo elétrico no nosso cérebro, no córtex visual, esse lobo occipital, o que acontece? Acontece uma interpretação de uma imagem que a gente conhece, né? Então, esse é o mecanismo biológico, fisiológico da formação, né, da imagem da nossa visão. Agora eu convido o Gabriel para que ele possa nos conduzir no raciocínio, numa reflexão do que o olho ele representa para a Bíblia. É verdade. É como eu comentei no começo aqui da nossa conversa, né, doutor, que o próprio Cristo fala em Mateus 6, 22 e 23, que os olhos, eles são uma espécie de candeia do corpo, né? Ou seja, uma iluminação. Então, é como nós interpretamos, né, o poder do olhar dentro da realidade. Então, o jeito que eu e você enxergamos a vida vai demonstrar a maneira como o nosso interior está, né? Ou seja, se os nossos olhos são bons, se a maneira como nós olhamos para as coisas tem um olhar bom, as obras que nós realizamos dentro da nossa vida serão boas, né? E também é verdadeiro para o contrário, né? Então, se você for repleto de trevas, repleto de corrupção dentro de você, de orgulho, de pecados, a maneira como você agirá na realidade responderá a esse olhar. Então, é como qualquer pessoa se comporta, né? O olhar que as pessoas têm para a vida, para o mundo, para as coisas. Isso denota muito do que existe dentro de cada um de nós, né? Então, veja só a importância do olhar, né? De como nós observamos as coisas. Se dá muito mais na maneira como nós interpretamos a realidade como um todo, né? Isso não se dá, obviamente, somente num sentido, né? Mas é claro, na maneira como nós enxergamos a vida como um todo. E os olhos, né? Como o próprio doutor pode confirmar, eu vi esse dado uma vez, que só a visão, a interpretação de tudo corresponde a mais de 60% de toda a energia que o nosso cérebro utiliza. Então veja só a importância, né, do nosso olhar, veja só a importância de tudo aquilo que nós interpretamos e de como nós olhamos para a realidade. Então essa passagem também denota o quanto nós devemos proteger, né, tudo aquilo que nós colocamos os olhos, né? Então para onde nós apontamos o nosso olhar, para onde nós temos visão, ao que nós damos atenção de fato, que é muito difícil nos nossos dias, né, doutor? O tempo inteiro a gente está sendo tentado com o nosso olhar, o tempo inteiro estamos, simplesmente somos impactados pelas coisas que estão diante de nós, né? Então, o quanto é importante a gente colocar diante dessa máquina perfeita feita pelo próprio Deus, né? Coisas edificantes, coisas que nos construam e nos transformem em pessoas melhores, à imagem e semelhança do próprio Cristo. Sem dúvida. Então, o olhar é muito mais que uma percepção, né, Gabriel? É um portal moral, né? Em que a gente tem que seguir dessa forma. Eu trago aqui também, se eu puder, eu vou ler aqui, se vocês me permitirem, Claro. e a gente partir para uma interpretação em conjunto, Crônicas 16:9, né? Então, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Então, mostrando que o olhar de Deus é ativo, ele busca, ele escolhe, ele intervém, né, Gabriel?
Exato, exato. É justamente o Senhor, para você ver a importância da passagem de Cristo, inclusive, né? Como os olhos do Senhor são bons, são apenas bondade, né, dentro dele, ele olha para aqueles cujo coração é perfeito para com ele, né, que se inclinam na direção dele. E é dito, né, na Sagrada Escritura isso, ou seja, o tempo inteiro com o nosso olhar, com as nossas atitudes, Deus permanece de olho em cada uma delas, né? Apontando muito pelo próprio texto de Cristo, né? Sua conexão foi brilhante nesse sentido, porque como nós olhamos para a realidade, Deus também olha para nós, né? Ele consegue fazer um raio-x ali de todas as nossas intenções e através de tudo que agimos e que sabemos dentro da realidade, ele vai lá e retira, né? Mede de fato cada um de nós para entender dentro do juízo perfeito dele quais são as nossas obras e quais são as nossas intenções de fato, né? Então, a passagem de Cristo em Mateus 6 é como se fosse um aprofundamento, né? Dentro dessa passagem aí em Segunda Crônicas que você puxou, irmão. Brilhante. Legal. Eu gostaria de falar mais algumas aqui. Salmos 33:18, que no meu entendimento, né, o olhar de Deus como proteção e cuidado, em que ele diz o seguinte: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, né? Um olhar de guarda, um olhar de proteção, né? Exato, os que o temem, né? Aponta também para a questão de Cristo, né? Então, o tempo inteiro é uma distinção. Os olhos, eles estão sobre todos, né? Mas o cuidado, esse zelo como filho, como um pai, né? Digamos, quando você está num parque, você que tem filhos pode me dizer melhor, doutor. Eu ainda não os tenho, planejo em breve. Mas você olha para todas as crianças numa panorâmica. Só que se o seu filho, ou sua filha cair de uma gangorra, cair de um gira-gira lá, de um trepa-trepa onde ele está, naquele momento exato você vai intervir. Você pode até fazer isso por outras crianças que estão Sim, ali, que não tem nenhuma ligação necessariamente contigo, mas o seu senso de urgência com aquelas crianças que são suas vai ser de imediato. E é dessa maneira que Deus age conosco. bacana. Tem algumas passagens também que eu gostaria da sua interpretação aqui para a gente bater um papo. Uhum. Também de Mateus 5:28, que ele comenta que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela no seu coração. Então, elevando, né, Gabriel, o padrão da moralidade, né? Isso é Uhum. algo também que eu quero trazer aqui, né? O quanto, né, essa questão do olhar, né, é algo que a gente tem que estar atento a tudo. O tempo inteiro, né? Principalmente nos nossos dias. Veja só, doutor, eu comentei a respeito disso num Raiz Cristã há pouco tempo atrás, onde nós temos agora o grupo, né, até do pessoal que está se exercitando, né, no Farol da Saúde, e eu já tinha iniciado Então, essa de jornada. parabéns, eu vi o Eric. Isso, legal. Nós, nós iniciamos essa jornada em grupo, mas eu já tinha iniciado ela há algum tempo atrás, cerca de uns 3 meses. E o que eu percebi, né? Que ao ir à academia, eu fui percebendo que a média das moças, assim, fazia muito tempo que eu já não ia à academia, né? Desde antes da época aí da pandemia. E voltei recentemente, né? E aí, quando eu vi ali e tal, eu falei, cara, não é um ambiente para mim. Por quê? É uma questão que me fere, né? Me fere do ponto de vista, assim, de que o meu olhar estava mal, nessa direção de Mateus 5, né? O problema, obviamente, tem ali um ponto de intersecção, né? De que uma moça está vestida de maneira muito inadequada, não é um pouco inadequada, é muito inadequada, mostrando muito do próprio corpo, né? Praticamente seminua na sua frente, versus o que eu tinha como olhar. Então, o que eu comentei na época do programa? Eu falei, cara, aquilo não era um ambiente feito para mim, né? Não era, não atendia as minhas expectativas nesse sentido. Então, o que eu fiz? Comecei a me exercitar de uma maneira mais livre, né? Com o peso do corpo, tal, pegando ali alguns halteres numa Se academia do meu afasta, né, prédio Gabriel? mesmo. Se afasta daquilo que possa trazer desconforto, né?
Exato, exato. Como é dito pelo próprio Cristo, né? Se o seu olho te faz pecar, se o seu braço, a mão te faz pecar, é melhor que você lance o seu braço, o seu olho fora, do que você venha pecar, você entre caolho, entre sem uma mão no reino dos céus, do que você ir perfeito para o inferno, né? Essa é a palavra do Senhor. Exato. Aí eu faço até um paralelo com Gênesis 3:6, né? E diz o seguinte: E vendo a mulher com aquela árvore, era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto. Ou seja, né, o pecado entrando pelo olhar, né, Gabriel? O fruto proibido, exato. É um fruto bom de se comer, é, comparado a outros, né? Porque ela tinha esse repertório, obviamente, ela já tinha se alimentado de N frutas, N leguminosos, né? Mas aquele tinha um olhar especial, porque justamente ele vem através da tentação, né? Veja só. Antes, de repente, a Eva nunca teria olhado para aquele fruto daquela maneira, como portador do conhecimento do bem e do mal. Mas uma vez que foi trazido para ela daquela maneira, ela percebeu o fruto de uma maneira distinta, né? Então isso se dá muitas vezes conosco, né? Às vezes nós não temos um problema em determinada área, nós não temos um olhar em determinada direção, mas o mal, justamente, a sugestão maligna que existe por aí, não só necessariamente de Satanás, né, ou dos demônios como um todo, mas de más influências que nós estamos cercados muitas vezes, que nos apresentam de uma maneira diferente aquilo que não nos saltava aos olhos e de repente o pecado passa a parecer bonito, né? E tem uma passagem aqui também, Gabriel, que fala aí da questão da hipocrisia, né, do olhar com relação ao julgamento hipócrita, que é Mateus 7:3-5, e que está escrito: Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Né? Uhum. Então, isso é algo muito que cabe uma reflexão muito interessante, né, com relação a você fazer o julgamento das pessoas e não olhar para o seu próprio umbigo, né? Exato. Deixa eu só falar para vocês que, como voz da consciência, né, que aqui a minha bateria acabou, mas continua o meu áudio. Mas sim, sem dúvida nenhuma, aponta muito para isso, né, irmão? Aponta para que eu e você temos muitas vezes a capacidade má, a inclinação má de termos um julgamento do outro muito mais duro do que para conosco, né? Então, por diversas vezes, nós temos esse comportamento que é sim perverso, né? E aponta para outras passagens na Sagrada Escritura de que com a medida que nós medirmos os outros, assim também seremos medidos, né? Então, como que nós queremos ter condição de retirar um cisco no olho de alguém, sendo que em nós mesmos existe uma trave, né? Então, é justamente isso. Primeiro você retira a trave do seu olho para que você aí sim possa auxiliar o seu irmão a retirar o cisco dos olhos dele. Perfeito, né? E aí eu trago também Apocalipse 1:14, que diz o seguinte: os seus olhos eram como chama de fogo, né? Mostrando a visão penetrante, justa, divina, né? No Uhum. final, né? É, e o tempo inteiro, né, na Sagrada Escritura mostra essa personalidade de Deus como um olho justo, né, alguém em quem não há margem de maldade, em quem não há injustiça, não há um pensamento que, de alguma maneira, dê margem para ambiguidade, entende? Sim, Na nem olho. verdade, gere assim um julgamento parcial por algum favoritismo ou algo de qualquer natureza. Não. De fato, é um julgamento justo, preciso, em quem não há margem de dúvida nenhuma, né? Então, todos que no momento do julgamento final, né, onde todos nós estaremos em algum momento, assim, quando o Senhor quiser, veremos essa luz da verdade, né? Um olho de fogo consumidor. O que também faz muito sentido com essa visão espiritual, né? Do olho, né? Com essa conexão com a biologia, né, Gabriel? Sim, sim, o tempo inteiro. É muito meio que não há paralelos, né. Nós podemos usar, na verdade, a Sagrada Escritura para paralelos mil em qualquer realidade, o tempo inteiro, para que sejamos impactados pelo mundo, né. Como é dito no Salmo
19, de que os céus proclamam a glória de Deus. Então, os céus, o firmamento, né, como é dito, né, ou seja, a terra, tudo aquilo que nós palpamos, né, manifesta uma obra maior, manifesta, na verdade, um criador de todas as coisas, que é o próprio Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma, o olho humano, que é um milagre, assim como os olhos de diversos animais, são manifestações claras da natureza de um verdadeiro criador, que projetou todas as coisas para serem do jeito que são, né? Existe uma maneira própria de cada coisa operar dentro da realidade. Isso foi concebido por alguém, isso não pode ser fruto do acaso, né? Inclusive, Charles Darwin, né, comentou sobre exatamente isso que você está falando, né, dessa obra da criação do olho. Né? E isso, da dificuldade, né, de mutações aleatórias, né, como é dito, né, pela evolução, de que como que você chegaria em tamanha perfeição, em tamanho ajuste, através apenas de mutações, né? Beleza, pode chegar, me mostre então o caminho que isso seguiu, né? Porque não existe meio olho, né? Até como o doutor mesmo explicou, é um processo tão complexo para a criação desse órgão, que não tem como ele sair de um ponto e onde ele não teria função, né? Por que isso seria selecionado ao longo de gerações, né? Exato. Mas é isso, doutor. Eu te agradeço mais uma vez por esse farol da saúde. Creio que foi muito esclarecedor para o pessoal, até para conhecer melhor o funcionamento do olho e conhecer também o que a palavra do Senhor diz muitas vezes sobre a visão. Eu gostaria que você deixasse aí um recado final para o pessoal, para que a gente pudesse finalizar o vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês do Farol da Liberdade, todos que estão nos escutando. E comente aqui embaixo, né, se vocês querem, que assunto vocês gostariam de que a gente falasse um pouquinho da área médica. Vai ser um prazer aí estar com vocês. Obrigado mais uma vez.